Vamos começar. Cadê o meu amigo Rodolfo tá aí? Que normalmente... Ah, tá aí o Beck, tô vendo o Beck, tá aí o Rodolfo. Rodolfo quer começar. Ele é uma bomba atômica de energia, né? Não para, é um queridíssimo amigo, né? É uma das pessoas assim mais marcantes que eu já conheci toda a minha vida. Eu tenho o privilégio de chamá-lo meu amigo e irmão. Tenho o privilégio de conversar e trocar ideias, né? Se não diariamente, pelo menos 3 ou 4 vezes. Hoje mesmo nós trocamos figurinhas pelo WhatsApp. Então, você tem o privilégio de ter alguém como Rodolfo para tirar qualquer dúvida, para debater algum tema. É realmente um privilégio, né? O Rodolfo foi presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, é acadêmico da academia, é doutor em Direito, é professor da Universidade Federal da Bahia, é juiz do trabalho, é um showman, é cantor, é compositor, é poeta. Olha, você identifica aí, né? O Rodolfo está no meio. Então, eu vou passar agora a palavra para ele, né, iniciar essas nossas intervenções. Espero que vocês aproveitem ao máximo, porque a relação hoje está maravilhosa, né? Rodolfo, Mateuzinho, Danilo Gaspar, né, o Beck, né, a Lorena, que chega daqui a pouquinho, né, é uma seleção, verdadeira seleção. Meu querido amigo Rodolfo, a palavra é sua. Meu amigo Sérgio, é um prazer estar aqui com você e com todos os amigos e amigas que estão aqui participando. E essa é a segunda vez que estou participando desse debate especificamente sobre provas, e acho que é bem interessante a gente fazer, talvez, no modelo anterior. A minha ideia, estou à disposição de você para tirar dúvida do que quiser. Pode perguntar que eu respondo. Estou numa fase de Cisne Magal, me chama que eu vou. Então, o que é que eu quero que você faça? Lança a pergunta, eu já trago a resposta e a gente faz um pau e bola, dizendo aqui para todos os amigos e amigas que podem me procurar no Instagram, sou eu mesmo que respondo lá, não é assessoria não, é mandar mensagem box, sou eu mesmo que vou responder. E me sigam também aí no YouTube, no canal Pamplona, no canal Papeando com Pamplona. E estou à disposição, meu amigo. O tema de provas é sensacional. Eu já respondi lá da outra vez e acho que ainda não mudei de ideia, não. Então, lança a pergunta que eu respondo. Estou aqui, ó. É de noite, da outra vez eu estava tomando um vinhozinho aqui, aí ficou mais aquecido ainda para falar. Pronto, eu vou fazer até o seguinte, eu vou colocar, Rodolfo, a pergunta até aqui no chat e vou ler para você, tá bom? Você é muito chique, você joga a pergunta aí para todo mundo ver e eu já respondo. Eu vi que está na enquete, mas eu vou dizer logo minha visão. Primeira pergunta. A resolução 317 do CNJ, ao permitir a realização de perícias em meios eletrônicos ou virtuais durante o período de pandemia da Covid-19, pode inadvertidamente estimular a produção de uma prova ilícita ou de uma prova ilegítima por violação a regras de direito material ou processual, respectivamente? Interrogação. Olha, essa é a questão. Vou responder na mesma linha do anterior. Mais do que dizer sim ou não, é preciso compreender que não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Então, a priori, não é a resolução que admite a produção da prova pericial por esse meio telepresencial que vai, por si só, estimular ou não a produção de provas ilegais e legítimas. Isso, na verdade, é do campo da má-fé mesmo. Isso, sendo presencial, sendo de outra forma, seria também sempre uma oportunidade. O que há é o mau uso de um instrumento. E a gente precisa compreender que quando nós trabalhamos, principalmente nesse campo, em que há uma necessidade de um olhar atento para um negócio jurídico processual, para a realização dessa prova, efetivamente é preciso prestigiar a boa-fé. E, nesse ponto, qualquer situação que gere uma prova ilegítima ou ilegal deve ser denunciada. Não é a resolução que vai gerar isso. É a maldade humana que existe em todo o campo. Ok. Vamos lá para a segunda pergunta, então. A gravação de uma audiência judicial diretamente por uma das partes no seu smartphone, conforme permitido pelo artigo 367, parágrafo 6º do CPC, pode ser considerada uma prova ilícita se, além de não ter sido autorizada pelo juiz, a parte que promoveu a gravação sequer informou aos demais presentes antes do início da sessão? Interrogação. Aqui há uma premissa equivocada, eu disse isso na outra vez. Como se nós precisássemos pedir autorização.
Não há necessidade de pedir autorização a magistrado para gravar a audiência. Isso é apenas uma questão de boa-fé e educação. É a mesma coisa quando alguém entra na nossa sala de audiência e pede licença, ela faz isso porque tem educação doméstica. Mas, na verdade, você não precisa pedir licença. A audiência é pública. A gravação pode ser feita pela parte. É um ato solene. É claro que o fato de não dizer que está gravando pode gerar algum constrangimento em função das brincadeiras da mesa de audiência, da questão da informalidade. Isso pode gerar algum tipo de constrangimento, mas é simplesmente um direito da parte poder gravar. Neste ponto, não vejo nenhum tipo de situação. Inclusive, por quê? Porque pedir autorização para o magistrado é ainda uma postura de subserviência em relação à nossa atuação. Eu sou juiz há 25 anos e é preciso valorizar os advogados nessa atuação. Ora, eles são ali copartícipes da audiência. Tem um papel relevante também. E, nesse ponto, às vezes é um instrumento de defesa, às vezes de magistrados que extrapolam o seu poder, que extrapolam a sua atuação. Então, não há, nesse ponto, nenhum tipo de restrição à gravação. Agora, o que há é que, claro, com certeza, nós temos que, a partir desse momento, dessa autorização expressa do CPC, talvez ter mais cuidado, né, no nosso dia a dia. Eu adoro brincar no meio de audiência, fazer uma piadinha, falar do meu glorioso Esporte Clube Bahia, brincar nesse ponto. E claro que, ao fazer isso, eu corro o risco de essa minha piadinha chegar lá no tribunal. Mas, nesse ponto, perceba que faz parte de uma dinâmica da audiência. Não há necessidade de pedir autorização. Então, a prova é lícita. Agora, a gente vai discutir se o fato ocorreu da forma. Por quê? Texto sem contexto vira pretexto. Então, o indivíduo querer distorcer a utilização do que falou, isso é um risco que se corre. Mas viver é um risco. Ok, Rodolfo. Vamos lá. Terceira pergunta. Foi essa pergunta que eu lancei para o povo, basicamente, que eles responderam. Foi bem dividida, você viu, né? Foi 40%. Eu vi. O acesso ao empregador aos e-mails do endereço eletrônico corporativo do empregado é ilimitado? Ou mensagens pessoais, como, por exemplo, um e-mail informando membros da família de um diagnóstico médico preocupante enviado pelo e-mail corporativo para os membros da família do trabalhador, não podem ser utilizados pela empresa como prova em uma demanda judicial. Meu amigo, o acesso ao e-mail corporativo, isso já é uma diretriz estabelecida pelo próprio TST há muito tempo, né? É instrumento de trabalho. Se nós começamos, e se sabemos que é instrumento de trabalho, e começamos a utilizar para interesses pessoais, estamos correndo esse risco. Ora, o acesso a ele, ninguém disse que é para utilizar esse acesso. É absolutamente diferente você pensar numa utilização do e-mail pessoal. Aí não. Mas e-mail corporativo, acesso pleno ao empregador. É instrumento de trabalho. Não há, nesse ponto, intimidade. Se você quer utilizar de aspecto de intimidade, use o seu e-mail pessoal. Ok. Quarta pergunta. Uma gravação telefônica feita por um terceiro, a pedido do empregado, sem comunicar ao seu empregador, que capta esse último, prometendo um reajuste salarial ao trabalhador, pode ser utilizada como prova em uma ação judicial reivindicando o aumento remuneratório não concedido? Interrogação. Aí, nas mesmas circunstâncias, foi feita uma gravação por terceiro a pedido do empregado que venha captar o seu chefe o assediando em uma conversa direta com o respectivo obreiro. Pode tal gravação ser considerada uma prova ilícita para demonstração da conduta abusiva em eventual demanda trabalhista, postulando uma indenização por danos morais em virtude do assédio moral ou sexual? Veja que são perguntas com situações distintas, né? É a mesma situação distinta. Pergunta é muito importante, mas porque traz situações distintas, tem que ser respondida tal qual Jack Stripador, por partes. É preciso compreender que nós temos consolidado há muito tempo no nosso ordenamento jurídico a licitude da gravação ambiental. Ou seja, eu, empregado, posso gravar as minhas próprias conversas como instrumento de defesa, né, para do que me falam nessa circunstância, sobre o que fala.
Nesse ponto eu posso. Esse terceiro que está gravando a meu pedido está sendo meu preposto. Ele está como se fosse feito por mim. Ele não gravou acidentalmente. Não, ele está gravando porque eu pedi que ele gravasse. Então, a linha é a mesma. Agora, nós temos aí duas questões distintas. Uma é uma promessa, é uma frase, uma palavra proferida é flecha desferida que não volta mais. Essa promessa de reajuste é, por si só, um elemento que vincula a relação de emprego. Aí nós estamos analisando, do ponto de vista jurídico, se essa declaração de vontade pode ser interpretada como efetivamente uma promessa ou um campo de negociação. Então, perceba, o fato de ter falado, não há nenhuma ilicitude. Agora, se isso vai gerar a possibilidade de exigência desse reajuste, é outra conversa. Por que eu falo isso? Por causa da outra situação. A outra situação me parece um meio de prova absolutamente legítimo, legal e que pode ser, inclusive, recomendável. Tem um livro sobre assédio sexual, tem um livro sobre assédio moral, e, nesse ponto, a gravação ambiental é uma das formas que se pode ter para demonstrar uma determinada circunstância. É claro que toda palavra tem que ser levada em consideração, mas é preciso levar em consideração que assédio normalmente é o que se faz não às claras, notadamente assédio sexual, né? É feito a quatro portas, é feito a quatro paredes, a que ninguém nos ouça. Então, esse elemento pode ser um elemento muito importante para a formação do convencimento do magistrado. Não tenho a menor dúvida que não somente pode, como no outro lado pode, como potencialmente pode ser uma prova muito importante, dadas as circunstâncias e observação do que ordinariamente acontece. Excelente. Ó, as perguntas aqui acabaram, mas tem uma pergunta da Milena. Vou passar para você, que eu achei interessante. Com acesso ilimitado ao e-mail corporativo pelo empregador, sem qualquer autorização do empregado, não pode ocorrer do empregador deletar e-mails que poderiam servir, por exemplo, para demonstrar horas extras? Seria, então, uma destruição de prova? Perceba, se é um instrumento especificamente, vamos pensar em dois aspectos. O empregador pode deletar e-mails? Pode. Esse é o fato. O empregador deletou e-mails para demonstrar, e nesse ponto, uma circunstância em que eu estou afastando, eliminando provas. Se isso for demonstrado nos autos, pode demonstrar uma litigância de má-fé, uma atuação de má-fé do empregador. Perceba, o fato de apagar também pode, como ele também pode pensar nessa circunstância, está fazendo a revisão do relógio de ponto, no registro, alguma coisa. Ora, se essa é uma circunstância que foi feita com esse intuito, isso foi demonstrado, a mão tem que ser pesada em relação a esse empregador. Agora, o fato, deletar e-mails em geral, faz parte do próprio mecanismo de trabalho, até mesmo porque memórias não são ilimitadas, cache não é limitado. Nós vamos agora fazer audiências, vamos gravar as audiências e tempos depois vamos deletar esses áudios. Por quê? Porque não tem memória que aguente. Então, são aspectos que a gente vai fazer em função da própria conveniência da administração pública. Lá vai ser na conveniência da própria empresa. Agora, demonstrado que foi para essa finalidade, isso precisa ser demonstrado, pode haver uma sanção aí, no caso, ao empregador. Ok, tem uma outra pergunta. Gostei da pergunta, viu? Eu não conheço quem fez a pergunta, mas gostei muito. Acho que vale a pena, inclusive, transformar em um artigo sobre esse tema. Acho que dá um corte epistemológico legal. Gostei. Outra pergunta bem interessante, Rodolfo, para você, porque eu quero fazer isso aqui que eu achei isso interessante. Se seria uma prova lícita, por exemplo, para demonstrar um desvio de função, um atendente, né, que atuasse num consultório, fazer uma filmagem dela fazendo algum procedimento fora da função dela, e ela, sem falar com a médica e sem falar com a paciente, e aí utilizar essa filmagem como prova de que ela estava exercendo uma função distinta daquela para o qual ela estava sendo contratada. Olha que questão interessante. Bem, essa pergunta é muito interessante, mas muito interessante mesmo, porque o gravar a atividade dela, ela pode. O grande problema é
neste ponto, a questão em relação ao paciente. Por quê? Porque há, nesse ponto, um sigilo médico que não... E há um interesse de terceiros que não pode ser. Então, essa é uma prova que eu, falando como magistrado, eu admitiria, mas eu decretaria segredo de justiça imediatamente. Eu admitiria essa produção de prova e, olha só, com algum pudor, porque eu não sei o que está sendo... É um procedimento o quê? É um procedimento ginecológico? É um procedimento de exame de próstata? Estou pensando aqui para pensar em situação extrema. Né? Então, o que acontece? É preciso... não, o indivíduo está simplesmente levando para o médico ou um equipamento, ou um dado, alguma coisa. Só aparece ele e o médico, nenhum problema. Então, perceba como isso é complexo. E perceba que quando o magistrado tem acesso a essa informação, né, a gente vai ter que ter algum tipo de pudor nesse ponto no processo. O processo não pode ser mais público. Mutatis mutandis é uma situação semelhante quando a gente faz quebra de sigilo bancário, né, em relação a terceiros, em função de atuação de um bancário em determinada função, e aí tem acesso às contas. É o que precisa ser feito com muito cuidado. Perfeito. Só tem mais uma pergunta para liberar você. Eu vou fazer um share screen, mas a pergunta não é nem dirigida a você, Rodolfo. É dirigida ao pessoal. Eu quero que eles confirmem aqui para qual time o Rodolfo torce. Qual é o time aí da torcida do Rodolfo? Tá vendo, Rodolfo? Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo clamor, ninguém nos vence vibração, vamos avante esquadrão, vamos Cerezo o vencedor, vamos conquistar mais um tento, Bahia, Bahia, Bahia! Aguentei isso durante o jogo todo no Brasil, mas beleza, vale a pena, você vale. Rodolfo. Bora, Bahia, minha poesia. Maravilha, viu, meu irmão? Valeu mesmo. Amém, meu irmão, conte comigo sempre. Pronto, beleza. Se puder continuar. Acabei de sair de uma live e vim para cá só porque é você. Você sabe que você não pede, você manda. Um beijo para você. Manda um beijo aí para Danilo, para Becaldi, para Lorena, para Márcio, para todo mundo. Tem um monte de gente boa aí na plateia. Vi Roberto aí também. Lá do pessoal, muita gente boa. Quero mandar um beijo, um abraço para todos e todas. Povo que ainda não me segue no Instagram, me siga. Eu fico muito feliz com isso. Me siga lá no YouTube, canal Pamplona, canal Papiando com Pamplona. E quem gosta de poesia, me siga lá também no Blogspot. Fui. Show completo. Valeu, Rodolfo. Beleza.